Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse 13, 16, diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Ele que tem entendimento, calcula o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. O tema de hoje é exatamente esse daqui, ó, é a marca da besta. O decreto dominical, porque nós acreditamos que o decreto dominical estará incluído na marca da besta. E a grande probabilidade de que o decreto dominical seja uma representação da marca da besta. Por quê? Porque a palavra de Deus ela apresenta marcas, né? A marca que Deus colocou em Abraão, por exemplo, vocês sabem qual foi? Foi a circuncisão. Ele marcou Abraão, a sua descendência, com a circuncisão. E logo depois, na verdade, desde Adão e Eva, Deus tinha dado o sábado, né? Mas depois que o povo saiu do Egito, Moisés foi incumbido por Deus de reforçar aquele mandamento, e aquilo ali se tornou uma marca do povo. Inclusive, Ezequiel 20:20, ele diz que o sábado servirá de sinal entre Deus e seu povo. Aí, novamente, aqui no livro de Apocalipse, fala de uma besta que vai imprimir uma marca nos seus súditos. A gente pega essa marca de acordo com figuras que a Bíblia mesma apresenta, entendeu? As pessoas dizem que a marca da besta é um chip que vão colocar no seu dedo, né? Na verdade, é possível que isso daí aconteça, mas isso daí não será a marca da besta. A marca da besta será uma figura semelhante a outras que já houveram em episódios anteriores na palavra de Deus. O que nós vamos ver é exatamente isso daqui, né? A questão do decreto dominical. Vamos responder essas perguntas. O que é o decreto dominical? Vamos responder. Vocês têm dúvidas sobre isso? Quando ocorrerá o decreto dominical? É uma coisa também importante de saber. Que relação tem o decreto dominical com a marca da besta? E como escapar da marca da besta? E é esse decreto. Apocalipse 13, a gente acabou de ler, fala que aquela besta sobe de onde? Da terra. Lá no comecinho, do verso 11, diz que a besta sobe da terra. E uma besta é um animal. Na profecia, um animal é o quê? É um reino. O profeta Daniel, ele viu 4 animais subindo da água. E o anjo Gabriel revelou a ele que aqueles 4 animais subindo da água significavam 4 reinos que subiriam entre as pessoas. Porque a água representa o quê? Povos, pessoas. E uma besta que sobe da terra significa, uma besta que sobe do mar significa um reino que sobe entre as pessoas. E uma besta que sobe da terra significa o quê? Um rei ou um reino que sobe de um lugar onde não tem pessoas, entendeu? O contrário da água. E aí está prefigurado exatamente o papel representativo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos surgiu exatamente num lugar onde não havia, era um lugar vazio. Só o que havia ali era algumas poucas tribos de índios, mas era um lugar completamente desabitado. E dali, então, surgiu esse poder, que hoje é um poder que praticamente é o maior da Terra, né? O poder americano. Ali fala que esse poder, Apocalipse, fala que esse poder, ele vai fazer com que a todos, pequenos e grandes, livres e escravos, pobres e ricos, seja dado o quê? Uma marca. Essa marca será dada aonde? Ou na mão direita ou na fronte. Não é? Ou na mão direita ou na fronte. Aí vocês perguntam, mas o que significa isso? Na mão direita ou na fronte? Você pega a figura que está escrita lá em Deuteronômio 6, verso 6, onde Moisés diz assim, que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado, deitado e andando pelo caminho. Também estarão como frontal entre os teus olhos, por sinal na tua mão. As palavras de Deus, elas são marcadas na nossa fronte quando a gente faz o quê? Quem sabe dizer? Quando a gente crê nelas. Quando eu falo para vocês, olha, irmãos, Jesus está voltando, Jesus, e você crê, o que é que acontece? Você foi marcado na testa, entendeu? Você está crendo na sua cabeça, você já tem aquela convicção. Eu creio nisso. Então a pessoa ela tem convicção, então é como se ela tivesse marcada na testa. E, por exemplo, marcado na mão. Deus disse a Moisés que ele deveria pedir, mandar o povo ir colher o maná, todos os dias colher o maná ao redor lá do acampamento. Mas no sábado não deveriam ir o quê? Colher o maná, porque não haveria. E significava o quê? Trabalhar. Para colher o maná você tem que usar a mão, entendeu? Para colher. Aí se você acreditasse naquela mensagem que Moisés falou, que o sábado não haveria, então você não iria usar a sua mão para ir colher o maná. Mas se você não acreditasse, você não iria. Mas se você não acreditasse na mensagem que Moisés falou, você iria. Mas se você acreditasse, você não iria colher o maná. Então, se você acreditasse na mensagem que Moisés falou, em nome de Deus, de que no sábado não haveria maná, então você não iria usar a sua mão para colher o maná. Mas se você duvidasse, como teve pessoas lá que duvidaram da palavra de Deus por Moisés, e foram e usaram a sua mão para colher o maná. Então, aquilo ali significava o quê? Que era como se eles estivessem marcados na mão. As ações deles, entendeu? As obras. Marcado na fronte significa consciência. E marcado na mão significa ações. Quando a besta diz assim, vai marcar todas as pessoas na fronte ou na mão, que diz assim, ou na fronte ou na mão, significa o seguinte, que a besta ela vai procurar convencer todas as pessoas do seu sistema. Entendeu? Como é esse convencimento? Vai partir basicamente assim, a gente acredita que é assim, né? Caos social, caos econômico, desemprego, fome, doença. Então, a besta vai propor uma solução. O reino, né? Os Estados Unidos, aliado com o Papa. A solução. A solução vai ser essa daqui, vai ser a nova ordem mundial. O governo vai ajudar as pessoas, vai favorecer e vai fortalecer a economia, vai combater o aquecimento, os problemas climáticos. E todo mundo vai descansar no domingo. Isso vai ser facilmente aceito pelas pessoas ou não? O que é que vocês acham? Vai. Por quê? Porque hoje as pessoas já aguardam que dia? O domingo. As pessoas hoje já aguardam o domingo. Os que elas vão estar simplesmente seguindo o curso do que já está vindo, entendeu? Eles vão dizer, olha, e entre essas coisas a gente vai dar um respeito maior ainda ao domingo. Porque o domingo ele é guardado de forma informal aí na Terra, mas ao mesmo tempo as pessoas muitas vezes não têm consciência do que a religião quer fazer com o domingo. O Papa, inclusive, ele quer que as pessoas respeitem o domingo assim como a gente respeita o sábado, entendeu? Sem fazer nada mesmo. E essa lei, chamada decreto dominical, ela vai impor exatamente isso sobre as pessoas. Quando as pessoas ouvirem essa lei, que essa lei foi aprovada, quando as pessoas compreenderem que o sistema vai fazer isso, né, que vai impor essa lei aí, e que na verdade vai parecer um benefício para elas, então as pessoas que concordarem, elas estarão sendo marcadas aonde? Na fronte, porque na consciência delas, elas estão concordando, entendeu? Com o sistema que está sendo imposto. Ao elas concordarem, é como se elas estivessem sendo marcadas na testa. Aí a lei vai dizer, você tem que guardar o domingo e trabalhar no sábado. Aí então a pessoa que for guardar o domingo e trabalhar no sábado, ela vai estar sendo marcada na mão. Significa que com a mão, ela vai estar trabalhando de acordo com aquilo que ela se convenceu mentalmente, intelectualmente. Agora, imagina aí, vai ter pessoas que vão discordar da guarda do domingo? Vão ou não? O que é que vocês acham?
Vai ter muitas pessoas que vão discordar do sistema da besta. Mas vão ser pessoas que vão dizer assim, olha, eu não concordo com isso daí, impondo o domingo para as pessoas guardar, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso ganhar o pão de cada dia. E ela vai trabalhar. Então essa pessoa vai estar sendo marcada apenas na mão. Mas o fato dela ser marcada na mão, o pecado é menor? O que vocês acham? Será o mesmo pecado. Quer você tenha consciência ou não de que o sistema está impondo é errado. Se você seguir o sistema da besta e desobedecer à palavra de Deus, transgredindo o sábado para guardar o domingo, conforme vai ser imposto, então você vai incorrer o último juízo de Deus, que Apocalipse 18 fala que será derramado sem mistura. Será uma coisa terrível. As pessoas não terão muitas opções, né? O sistema da besta, ele vai impor o sábado, o falso sábado, né, que é o domingo, como um benefício. E as pessoas vão abraçar aquilo como se fosse as mil maravilhas. Por que as pessoas vão aceitar isso? E por que isso será aprovado? Porque a própria religião força o governo a fazer isso, entendeu? O Papa é o principal cabeça pela a santidade do domingo. João Paulo II emitiu uma carta chamada Dies Domini. E nessa carta, diversas páginas, ele falando sobre a importância do domingo. Agora, não é apenas o Papa. Todos os evangelhos, como um todo, eles abraçaram essa mesma causa do Papa, de exaltar o domingo. E nos Estados Unidos existe um grupo de evangélicos que estão coligados com o presidente americano lá, o Donald Trump. Esse grupo de evangélicos, eles têm esse mesmo objetivo, exaltar o domingo. Os Estados Unidos é um dos países onde existem mais leis dominicais, sabia? Lá nos Estados Unidos, as leis dominicais, elas são chamadas Blue Law, que são leis escritas com tinta azul, ou leis escritas num papel azul. E todos os estados americanos têm leis dominicais. Inclusive, tem 2 estados americanos que têm pena de morte para quem transgrediu o domingo. Já imaginou? Só que essas leis, elas estão assim em desuso, entendeu? É como as leis da pirataria que tem no Brasil, que ninguém segue, né? Mas existem leis lá americanas e na época de 1888, eles queriam lançar um decreto civil geral na nação. Aí foi arquivado esse processo lá, mas a profecia afirma que isso novamente virá a surgir no mundo. Uma lei dominical, religiosos instigando o poder civil. E isso não é difícil de acontecer. Por quê, irmãos? Você lembra que tanto Bolsonaro como Donald Trump, a primeira coisa que eles fizeram, quando assumiram o governo, foi transferir a embaixada de suas nações para Jerusalém. Ou seja, aquilo ali que eles estavam fazendo era atendendo pedidos religiosos, entendeu? De pessoas da religião. Líderes religiosos que havia. Líderes religiosos que tem no Brasil, líderes religiosos que tem nos Estados Unidos. Eles fizeram aquele pedido, faça isso. Aí ele assumiu, ele não era nem um cara religioso, mas atendendo o pedido deles, foram lá, enfim. Será nesse mesmo contexto que será aprovado o decreto dominical. Líderes religiosos forçando o presidente. Pode ser que seja Donald Trump, pode ser que não, mas uma coisa é certa, o decreto dominical será aprovado. E é exatamente uma prova que se dá tanto aqui, para as pessoas que estão vendo aqui, vocês estão vendo, as pessoas que estão assistindo, uma prova acerca da mensagem adventista. Faz mais de 100 anos que a igreja adventista tem essa profecia, dizendo que vai haver um decreto dominical, obrigando as pessoas a guardar o domingo. E esse daí é um ponto em que muitas pessoas sinceras podem tirar suas dúvidas. Se isso daí nunca acontecer, então você tem prova para dizer que a igreja adventista está mentindo. Mas se isso daí acontecer de fato, como ela profetizou, é uma coisa a se pensar. É uma coisa a pessoa abrir os olhos, abrir os ouvidos para compreender. Porque quando essa profecia foi feita, não havia a mínima possibilidade de acontecer, né? Mas hoje você observa que cada vez mais o mundo está caminhando para isso. Os evangélicos estão cada vez mais enfatizando o domingo. E a tal ponto vai chegar isso que a lei vai obrigar. Nós vamos responder as perguntas agora. O que é o decreto dominical? A instituição do domingo como dia sagrado em lugar do sábado.
Esse é o decreto dominical. E será uma versão do antigo decreto promulgado por Constantino em Roma, em 7 de março de 321. Foi chamado Edito ou Édito de Constantino. Então, Constantino foi o primeiro homem a emitir um decreto dominical religioso. Assim que ele assumiu o Império Romano, ele junto assumiu também o posto de líder religioso e ele, 7 de março, emitiu o decreto dominical, proibindo as pessoas de trabalhar no domingo e dizendo que as pessoas podiam trabalhar à vontade no sábado. O decreto dominical será nessa mesma linha dele, entendeu? E é interessante porque até hoje as pessoas guardam o domingo e acreditam que isso foi influência disso daqui. Porque depois desse decreto aí, o domingo foi se popularizando no mundo como sendo um dia de descanso. Mas que vai em confronto direto com o que a palavra de Deus diz. Quem vai instituir o decreto dominical? Os Estados Unidos, mediante a pressão das igrejas protestantes. Foi o que a gente falou aqui. Os Estados Unidos representam essa besta que sobe da terra, que vai impor leis às pessoas. E eles vão impor essas leis instigados mediante a pressão de quem? Dos religiosos, dos líderes religiosos. Eles vão estar pressionando os Estados Unidos para fazer isso. E quando os Estados Unidos emitirem um decreto dominical, o que é que vai acontecer? O mundo em todo vai seguir o exemplo. O mundo todo vai seguir o exemplo daquilo ali. Acredita-se que esse decreto será inserido no contexto do que se chama nova ordem mundial. E que essa nova ordem mundial, ela procura exatamente centralizar tudo, entendeu? Tudo. Todo o dinheiro do mundo, o dinheiro deixa de ser um negócio local, vai ser um negócio global. O governo deixa de ser uma questão local, passa a ser um governo global. Então, procurando unir cada vez mais a economia, a ecologia, o governo, a religião, o dinheiro. Não, você é evangélico, você é batista, E você é espírita, Não, você é católico, Pronto, mas todos vocês têm que concordar com isso daqui. Ao concordar, então, é como se todos se tornassem uns. E aqui dali vai parecer as mil maravilhas, porque todo mundo gosta de união, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo ali vai levantar a ira de Deus. Porque quando o ser humano, coligado com os anjos maus, institui leis que vão de contrário ao que Deus falou, então aquilo ali move Deus do seu lugar. Aí diz que o que é considerado apostasia nacional vai produzir a ruína nacional. A transgressão das leis de Deus, instituições de leis humanas em lugar das leis de Deus, vai produzir no mundo um caos nunca visto. Se já se viu crise, não será comparada àquela. Provocada exatamente pela arrogância dos homens. Olha, a grande maioria dos evangélicos substitui o sábado pelo domingo. Usando que argumento? Não, porque Jesus ressuscitou no domingo. Esse é um costume herdado da Igreja Católica. E essa afirma que a mudança baseia-se na tradição e na sua própria autoridade. Entenda bem, os evangélicos dizem, não, nós guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas quem foi que disse isso? A Bíblia disse isso, que Jesus ressuscitou no domingo e por causa disso nós guardamos o domingo? Em nenhum momento você vê a Bíblia dizendo isso. Quem foi que disse isso? Foi a Igreja Católica. Entendeu? Você pode ir lá no catecismo, está dizendo isso. Por que a igreja hoje guarda o domingo? Aí o catecismo diz, não, porque a autoridade do Papa resolveu, porque quis alterar. E como respeitamos a autoridade do Papa, guardamos. O Papa foi que chegou à conclusão de que pelo fato de Jesus ter ressuscitado no domingo, o domingo é santo e não o sábado. E o problema não é esse. O problema é que o mundo evangélico, que diz acreditar na Bíblia, aceitou esse dogma do Papa. E está simplesmente seguindo as pegadas da besta. Seguindo as pegadas do anticristo. Porque alguém que substitui o mandamento de Deus pelo mandamento humano é o anticristo. E quando você dá ouvidos àquilo, você não está dando ouvido à Bíblia. Está dando ouvido a duas coisas que não é a Bíblia. A tradição e a autoridade do Papa. Essa é a realidade. A grande maioria está errando nesse problema aí. É irônico o fato de que o mandamento do sábado, em Êxodo 20,
verso 8, é o único dos 10 mandamentos que começa com que palavra? Lembra-te. Pois é justamente esse que as pessoas fazem questão de quê? De esquecer. E é irônico também, porque Jesus ele falou assim, ele disse que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará de onde? Da lei. Ele falou isso, foi? É quando você vai ler a lei de Deus, você observa que o mandamento do sábado, ele é o mais extenso. Por exemplo, tem um mandamento lá que diz assim, não matarás. Tem 2 palavras, entendeu? Mas quando ele vai falar do sábado, ele começa dizendo, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu animal, porque em 6 dias fez o seu... Então, é um mandamento extenso. Dá mais de 90 palavras. Então, diante do que Jesus falou, seria mais provável que se anulasse um mandamento menor. Porque ele diz assim, ainda que passe o céu e a terra, não passará um i nem um tio. Se não vai passar nem um i nem um tio, imagina 90 palavras inteiras de dentro da lei. Seria um contrassenso. E quando Deus ele colocou o sábado ali como sendo mais detalhado, é exatamente para que as pessoas não tivessem desculpas. Entendeu? Imagina você aí, você, Inajara, Patrícia, você ganha um terreno para construir uma mansão. E ganha o dinheiro também para construir. Qual seria a melhor parte da sua mansão que você iria construir? Você imagina aí, né? Eu fico pensando, a melhor parte que eu ia construir era o meu local ali de trabalho. Um lugar onde eu ia colocar um computador. Então, essa parte aí, a pessoa que fosse construir, ele ia dar muitos detalhes. Para dizer que eu quero assim, 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 assim. Não, o banheiro, faça o banheiro. Cozinha, faça a cozinha. Mas essa parte aqui, eu quero que seja assim, assim, com um detalhe. Por quê? Porque aquela parte é a mais importante para você. Não que o sábado seja mais importante do que todos os outros mandamentos, mas porque o sábado ele vai ter um papel importante e que as pessoas não estão dando nesse tempo e nunca deram em tempo nenhum, né? E é por isso que Deus realça ele e vai realçar cada vez mais para confrontar a marca da besta. Quando ocorrerá o decreto dominical? A profecia que fala do decreto dominical, ela não diz de uma data específica. Mas ela fala acerca do cenário social e político que antecederá. Ou seja, a gente não posso dizer o decreto dominical vai ser aprovado esse ano, não posso dizer que vai ser o ano que vem. Algumas pessoas fazem isso daí, né? Mas estão erradas. O que a profecia fala é dizer como estará o mundo. Aí aqui diz, ó, ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Então, esse cenário aqui só é possível quando o dinheiro for digital. Está entendendo? Porque eu posso sair daqui para ir comprar uma verdura ali na esquina, para comprar um pão na padaria, e ninguém saber, entendeu? Ninguém saber disso. Ou seja, o governo, ele não tem como impedir eu de comprar. Tem como? Não tem como ele impedir. Mas se o dinheiro for digital, invisível, e ele controlar o dinheiro, ele pode impedir ou não? Pode. E eu pergunto a vocês, o mundo está caminhando para isso ou não? Então, quando o dinheiro for digital e todas as pessoas tiverem o dinheiro controlado pelo governo, então esse será o cenário no qual as pessoas não poderão comprar nem vender. E observe que isso parece não estar muito longe. O que é a marca da besta? Quando as igrejas, as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que são comuns, influenciar o Estado para impor seus decretos e apoiar as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. E a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Aí diz assim, a imagem da besta. Quando você vai ler o capítulo 13, você vai ver que ele começa falando de uma besta que saiu do mar. É uma besta também que oprimia as pessoas. Aí diz que essa besta que sai da terra, ela cria uma imagem, ou seja, ela segue o mesmo modelo daquela besta. A igreja romana matou pessoas, torturou pessoas, perseguiu pessoas por causa de consciência.
As pessoas queriam seguir a Deus, queriam ler a Bíblia, não deixava. Oprimia, castigava, impedia. E aqui está falando que essa profecia diz que os Estados Unidos vão voltar a esse mesmo regime. Fazer com que as pessoas sejam proibidas de seguir a sua consciência. E existem muitas pessoas que querem fazer isso, sabia? Se fosse permitido, algumas pessoas, alguns evangélicos aí já teriam destruído a igreja adventista. E não fazem isso porque a igreja é livre, assim como todas as igrejas que tem no Brasil. Mas se eles tivessem a liberdade do governo para fazer isso, eles mandavam fechar. Estava assistindo um vídeo lá no YouTube, tem um pastor lá que ele estava tão revoltado com a pregação da igreja adventista que ele pegou um monte de livro da igreja, esses livros missionários que a gente entrega, jogou no chão, colocou álcool e tocou fogo. Nos livros lá, né? Isso mostra o quê? Exatamente esse cenário aqui se aproximando. Pessoas que detestam outras por questão de consciência. Eu e você, nós temos a consciência de que o sábio está na Bíblia, nós seguimos. Algumas pessoas não concordam com isso, mas ao invés de elas simplesmente ficar bem e seguir em frente, elas querem que você, proibir você de seguir aquilo ali. Isso daí, irmãos, é a essência da opressão. É a essência da rebelião, aquela mesma coisa que Lúcifer quis fazer no céu, né? Oprimir as pessoas. A América do Norte, os Estados Unidos, é um país protestante. Mas aí vai criar uma figura semelhante àquela figura do catolicismo, que foi uma figura de tortura, de opressão. E ai daquelas pessoas que caírem em suas mãos, sabia? A profecia que anunciou esse evento aqui, ele também deu muitas recomendações em como a gente deve viver. Exatamente o que a gente vai ver aqui. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás enredará o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de simpatia com Roma. A imortalidade da alma e a santidade do domingo. Esses dois grandes erros vão unir católicos, protestantes e espíritas. E eu acredito que muçulmanos, hinduístas, tudo no mundo vão entrar nesse mesmo ciclo aí. Mas essa profecia se refere a essas três figuras, né? Porque o hinduísmo nada mais é do que vamos dizer assim, um sinônimo do espiritismo, né? E a imortalidade da alma também está relacionada com aquelas religiões orientais do budismo, né? Então, tudo isso se coliga. Quando a imortalidade da alma cria um vínculo com o espiritismo. Porque a pessoa que crê que alguém morre e vai para o céu, ele está crendo de acordo com a doutrina espírita, que ensina isso, né? E ensina que a pessoa morre e reencarna. Morre e fica vagando. Morre e fica mandando mensagem. Pedindo uma coisa ou outra. Para os vivos, né? Então isso é espiritismo. E se a pessoa crê na imortalidade da alma, está defendendo, está apoiando de certa forma isso daí. Mesmo que não esteja apoiando, mas está concordando com o ponto de que a imortalidade está relacionada com isso. E quando a pessoa guarda o domingo, aquilo que eu falei anteriormente, né? Está se sujeitando à autoridade de quem instituiu o domingo. Quem foi? Não foi Deus. Foi a igreja romana que instituiu o domingo através de Constantino. Esses dois erros vão unir o mundo para enredar no engano do inimigo. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. E estender-se-ão sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob essa tríplice influência, tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Ou seja, o sistema agora é esse. Todo mundo está unido assim, então quem não concordar vai se ferrar. Quem não concordar com isso daqui vai ver o que é sofrimento. Mais uma pergunta aqui. O domingo, ele é a marca da besta? Hoje, o que é que vocês acham? Hoje? Não. Ainda não. O domingo ainda não é a marca da besta. Por quê? Porque não existem leis impondo a sua observância. Quando essas leis forem impostas em vigor, ou seja, quando o decreto dominical for aprovado, aí sim a guarda do domingo implicará em receber a marca da besta.
Então, hoje, o fato de as pessoas não guardarem o sábado e guardarem o domingo, não significa isso a marca da besta. Quando é que vai significar? Quando o decreto for aprovado. Quando disser assim, agora foi aprovado, os Estados Unidos, a nova ordem mundial foi instituída e está obrigando as pessoas a guardar o domingo. Aí sim, quem aceitar esse sistema vai estar recebendo a marca da besta. Vai estar recebendo a marca da besta. Essa é a interpretação, irmãos, dessa profecia da Bíblia. É como eu estou falando aqui, as pessoas podem até não concordar. Não, isso daí está voando muito longe, isso aí, não sabia nem disso. Mas basta você simplesmente dar tempo ao tempo, analisar, de acordo com o que a gente está falando aqui, estudar a Bíblia, e ver os acontecimentos no mundo. Se não está caminhando para isso. Então, nesse tempo, o decreto dominical for aprovado, o domingo então será a marca da besta. Os que se recusarem serão tidos como inimigos do bem e da ordem, assim como Elias foi chamado perturbador de Israel. Imagina aí, eles emitem uma lei, sabe, vai ter um descanso para as famílias, vai ter um descanso para a natureza, vai ter um dia para você buscar mais a presença de Deus. Que dia é esse? Isso, domingo. Quem vai achar ruim isso? Ninguém vai achar ruim. Aí quem achar ruim vai ser visto como o quê? Como uma pessoa que é inimiga da família, entendeu? Inimiga da natureza, inimiga do governo, inimiga da economia. Serão vistos dessa maneira. Não serão vistos como as pessoas que querem seguir a Bíblia. Porque a Bíblia, eles já estão deturpando tudo, né? Deturpando tudo, ajustando para ser só domingo. E vão ser vistos como Elias foi visto. Elias disse, olha aqui, vai passar o tempo que eu determinar sem chover. A minha palavra é que vai dizer se vai chover ou não. Aí Elias saiu. Todo mundo achou que foi uma praga que Elias jogou. Aí quando Elias apareceu, aí disseram, Elias, faça isso não, rapaz. Disse, não, isso aqui não aconteceu por causa de mim, não. Aconteceu por causa de vocês mesmo. Vocês seguem a idolatria, adoram Baal, o resultado só pode ser esse. Aí, a mesma coisa é o tempo do fim. Aprova o decreto dominical, o mundo entra em colapso. Quando o mundo entra em colapso, quem são os culpados pelo colapso do mundo? Os que guardam o sábado. Eles vão dizer, não, o mundo está em crise, o mundo está... Porque ainda tem aquele povo ali que está insistindo em desobedecer o sistema. Veja, a figura exatamente igual ao episódio de Elias. O que é que eu faço para a gente concluir aqui? Existe um preparo, irmãos, que deve ser feito quando? Hoje. Para enfrentar o decreto dominical. O preparo para hoje fica acerca da necessidade de você pensar em mudar para o campo quanto antes, tendo em vista que a aprovação do decreto dominical imergirá o mundo na maior crise já vista na Terra. E aqui entra um ponto do fechamento da porta da graça. A porta da graça ela não fecha de vez para todas as pessoas, não, entendeu? A porta da graça ela fecha primeiro para o povo de Deus. O povo de Deus que sabe a verdade, não seguiu a verdade, em determinado momento eles não têm mais chance de arrependimento. Mas os ímpios ainda continuarão tendo. Aí chegará um tempo em que os ímpios também terão a sua porta fechada. Ou seja, quando o decreto dominical for aprovado, algumas pessoas acreditam que esse seja o momento em que a porta se fecha para os cristãos, para o povo de Deus que estava pregando, os adventistas principalmente que estavam pregando. Por quê? Porque o decreto dominical, ele requer um preparo, entendeu? As coisas que Deus ele faz, ele não joga de bolo em cima de você não, entendeu? Olha, está aí, pronto, agora você se vira. Não, se aquilo ele vai acontecer, mas ele diz o que você tem que fazer para se preparar. Aí as pessoas dizem, não, mas esse prepara aí, isso aí é coisa sem importância. Aí quando o decreto dominical chegar e as pessoas não tiverem se preparados, aí a porta se fecha para elas. Porque a pessoa vai ficar na cidade. Quando o decreto dominical for aprovado, vai ser um lugar onde ela não deveria estar. Na cidade haverá apenas duas opções. Ou a pessoa se sujeita ao sistema da besta, transgride o sábado e guarda o domingo, ou então ela vai ser presa e torturada. Qual das duas opções presta? Me diga aí, qual de vocês acha? Qual das duas que presta? Nenhuma das duas presta.
Para quem ficar na cidade será assim. Agora, para quem fugir, há tempo. Correr para as montanhas, entendeu? Essa pessoa ela terá liberdade, entendeu? De ficar lá e de se virar com a natureza e confiar em Deus, esperar que Deus envie e não ficar sofrendo na cidade. Então, o preparo envolve isso daí. Só que é uma coisa que nem todas as pessoas querem seguir, né? Como o cerco de Jerusalém pelos romanos era um sinal de fuga para os cristãos, assim a nossa nação, os Estados Unidos, arrogasse o poder do decreto que torna obrigatório o dia de guarda, o dia de repouso papal, que é o domingo. Essa será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Ela está dizendo assim, quando os Estados Unidos emitir o decreto, será o tempo da gente sair. É isso que ela está dizendo? Não. Ela está falando assim que quando a nação se arrogar, ou seja, arrogar vem de arrogância. Significa que quando os Estados Unidos disserem assim, eu posso fazer isso. Quando o clima estiver pronto para preparar isso. Você observa, não tem um clima já pronto lá para que isso ocorra? Não vê que está nas portas? Aí ela fala, então esse é o tempo. Mas vamos dizer que você diga, não, eu vou esperar sair o decreto para que eu possa sair. Pronto. Mas ao sair o decreto dominical, você precisa saber para onde vai. Entendeu? Se hoje, sem o decreto dominical, já seria uma coisa totalmente incompreensível você sair, seria uma coisa muito difícil você sair, imagine debaixo da lei dominical, como não seria difícil. É por aí que a gente vê que a grande maioria das pessoas não vai estar preparada para esse tempo. Não vai estar preparada para encarar essa situação. Há uma mensagem, irmãos, de Deus, da parte de Deus para nós. Nós estamos lidando com coisas sérias. Deus nos chamou para pregar essa mensagem de preparo, para encontrar-se com Ele. E que tanto eu como vocês orem a Deus e peçam a luz e direção de Deus, né? É o que eu sempre faço, né? Desde de pequeno que eu peço a Deus. Que Ele me mostre. Eu não tenho predileção por placa nem por igreja, mas eu tenho uma predileção pela verdade. Onde estiver a verdade, eu devo estar com ela. E eu acredito que vocês também devem ser assim, né? Deus vai mostrar. Se isso que eu apresentei aqui estiver equivocado, Deus vai mostrar. Mas se estiver certo, Deus vai convencer as pessoas sinceras que estão com Ele para seguir a verdade. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra. Nós aprendemos hoje sobre o decreto dominical, a marca da besta. O Senhor nos dê esclarecimento sobre isso, que o Senhor nos dê sabedoria. Se nós estivermos certos, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê êxito nessa mensagem. Se nós estivermos errados, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos mostre a verdade. O que nós queremos, ó Deus, é seguir o que a Tua palavra diz. Que o Senhor esteja nos livrando da besta, da sua imagem. Que o Senhor esteja nos livrando da transgressão aos Teus mandamentos, porque o caminho da obediência às Tuas leis é o caminho da felicidade. E é o que nós queremos fazer. E por isso nós pedimos ao Senhor essa força e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.